Existe um tempo da graça de Deus, o tempo que é nos dado para anunciar o amor, tempo de proclamar e exaltar o Criador, de cantar as maravilhas que o Senhor realizou em nós. Eu vou cantar a Deus um canto novo, eu vou cantar para o seu louvor. Eu vou cantar a Deus um canto novo, eu vou cantar para o seu louvor. Existe um tempo da graça de Deus, o tempo que é nos dado para anunciar o amor, tempo de proclamar e exaltar o Criador, de cantar as maravilhas que o Senhor realizou em nós. Eu vou cantar a Deus um canto novo, eu vou cantar para o seu louvor. Eu vou cantar a Deus um canto novo, eu vou cantar para o seu louvor. É isso aí, programa Superação aqui no canal da RCC BH. A cada quarta-feira, louvando a Deus, agradecendo a Deus, testemunhando as maravilhas que Deus fez, que Deus faz, que Deus fará na nossa vida, através da superação diária, buscando testemunhar para você que está aí na sua casa, os passos que nós demos, os passos que foram dados para ter uma vida plena, para ter uma vida na graça, para ter uma vida no Espírito. Seja bem-vindo então, obrigado pela sua presença. Louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário. Olha que maravilha começarmos esse projeto sob as bênçãos de Nossa Senhora do Rosário, a vencedora das batalhas de Deus. Estamos aqui então, testemunhando para você e com você a vitória de Deus na nossa vida, a cada quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui no canal da RCC BH. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se ainda você não se inscreveu, avisar para as pessoas, tem projeto novo lá no canal da RCC BH, assista, perceba, acompanhe, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para cada um de nós, nessa nova grade de programação, nesse novo tempo de evangelização, de missão, nesse mês missionário que nós começamos para a maior glória de Deus, para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor. Louvado seja Deus, que bênção, né? Estamos aqui, como você viu, mais do que bem acompanhados. Na música está o Edu Rodrigues, que atualmente é o coordenador arquidiocesano do Ministério de Música e Arte. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui conosco, alegrando e animando o nosso encontro. E a cada novo dia, a cada quarta-feira, teremos para você um convidado especial, uma convidada que vai nos ajudar a trilhar este caminho da superação, contando a sua própria história, o seu próprio testemunho. E não poderíamos começar de maneira melhor, mais feliz do que escolhendo para você a nossa amiga, a nossa irmã Edna Santos. Vamos aplaudir Edna Santos. Ela que é psicóloga, atual coordenadora do Ministério de Oração por Cura e Libertação,
aqui na Rensque, na região Conceição, mas de acordo com ela, gosta de ser caracterizada apenas como servo de Deus. E é isso mesmo que ela é, apenas uma serva de Deus que tem feito maravilhas aí na vida de tantas pessoas. Obrigado, Edna, desde já pela sua presença. Seja bem-vindo. Convido você, então, a ficar aí com a gente ao longo desses minutinhos que vamos passar juntos, ouvindo e buscando louvar ao Senhor. Vamos assentar, então, Edna, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Ô, Edna, que maravilha, então, começar aqui o nosso programa Superação com você. A cada semana, né, vamos ter um testemunho de superação, de um momento da vida em que a pessoa que vai ser convidada superou, venceu, obteve essa vitória pela graça de Deus. Mas eu acho assim que o diferencial seu é que você não tem uma história para contar de superação. Você é um grande exemplo de superação para todos nós da RCC BH, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé. E eu queria começar então te perguntando como é que essa fé tão grande chegou na sua vida. Como é que começou essa sua história de fé, essa sua história com Jesus? Bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos aqueles irmãos que estão aí agora nos acompanhando, né? Com muita alegria, quando a gente pode contribuir com a fé do outro a partir da nossa experiência, né? E como você disse, como que surgiu essa questão da fé? Bem, a questão da fé na minha vida começou muito cedo, porque eu fiz a minha primeira Eucaristia com 7 anos de idade, então eu tive um contato ali muito cedo com as coisas da igreja. Só que isso não foi uma coisa duradoura, né, o tempo inteiro. Eu tinha uma fé teologal, digamos assim. Eu sabia quem era Deus, eu tinha conhecimento dos sacramentos, eu assumi liturgias. Né? A primeira participação minha foi lá no aglomerado da Serra. Mas eu acho que é bom ajudar a explicar aí, né? Porque você, além de tudo, é uma pessoa teóloga, filósofa, tantas coisas. O que é uma fé teologal, Edna? O pessoal que está em... Que fé teologal é essa que você tinha? Porque você era... Como é que é isso aí? A fé teologal é aquela fé baseada mais no conhecimento, naquilo que você estuda, né? Então, você vai conhecendo sobre Deus, você vai conhecendo sobre a igreja, mas, na verdade, você ainda não fez a sua experiência. Então, eu tinha muito mais esse mover da fé. É como fala na primeira leitura de hoje, né? Que beleza. É o texto do Jó, que fala, eu te conhecia de ouvir dizer, sim, e agora meus olhos veem, sim, eu consigo sim. experimentar. Então, você está falando que antes, no começo, desde muito nova, você já conhecia de ouvir dizer, sim, já sabia do que era a pessoa de Deus, sim, né? Já foi catequizada, que maravilha. Você nasceu numa família católica? Engraçado que a minha mãe e meu pai, eles nunca foram assim de igreja, não. Meu pai, eles são católicos, mas meu pai era aquela pessoa, não, eu rezo em casa, eu falo com Deus em casa, minha mãe também, às vezes, ia. Mas eu tinha a irmã Isabel, que era uma irmãzinha de caridade que ia lá no aglomerado da Serra, e ela saía juntando as crianças, e eu fui nesse embalo. E quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, nós que fizemos, começamos a catequizar os outros que iam chegando. E depois nós fomos lá para a Segunda Água. Quem conhece o aglomerado da Serra sabe que é hoje lá na Vila Nossa Senhora de Fátima. Começamos também a cuidar das crianças de lá. E aí eu fui assumir o grupo de jovens JUP, Jovens Unidos na Paz, na comunidade Nossa Senhora da Conceição. Olha só, se tiver alguém de lá, então, nos assistindo aí dessa época, né? Sim. Coloca aí nos comentários. Eu conheço a Edna dessa época. Eu achei que eu conhecia a Edna há muito tempo, mas então a história é muito antiga ainda, graças a Deus. Lá na época tinha, na comunidade, era a Ana Maria, a Afonsina, a Dona Dora, o Padre Natanael, que está hoje na paróquia São João Evangelista, né, que era do Colégio Padre Arnaldo, Colégio Arnaldo, e a irmã Isabel Zenaide, ela é uma japonesinha que foi lá para a Serra para cuidar das pessoas. Só que aconteceu o seguinte, quando eu tinha 13 anos, eu descobri que eu tinha uma doença nos olhos, que seria uma doença incurável, né? E aí tentaram, se meus pais foram cuidando. Com 13 anos, então. Com 13 anos de idade. E aí eu comecei a perder essa visão, e com 17 anos, eu já tive que sair da escola. Eu estudava no colégio Professor Pedro Aleixo, na Rua Ivaí, lá no Mangabeiras.
E eu tive que parar de estudar, fui para o São Rafael, mas eu não consegui me adaptar bem, porque era muito cego para ficar perto de mim, e eu não conseguia aceitar ficar com aquela Como cegueira. é que era essa experiência? O que passava no seu coração? Tão nova, né? Com 13 anos e já tendo que enfrentar uma situação tão difícil. Deus esqueceu de mim. É. Essa era o eco do que gritava dentro de mim. Que Deus é esse? O que adiantou eu carregar bancos pesados? O que adiantou eu atolar o pé no barro, indo para as vilas? O que adiantou tudo isso? E agora eu não tenho mais nada. Porque eu não tinha mais nada mesmo, sabe? Não tinha mais espaço para mim na comunidade, porque não era porque eles eram ruins, não é porque eles eram preconceituosos. Hoje eu consegui digerir. É porque eles não sabiam lidar com a Edna sem enxergar. O que ia fazer, né? Ainda mais naquela época. Como? Não tinha recursos. E aí eu me tranquei dentro de casa. E aí eu não fui mais à igreja. Isso foi no ano de 1984. E também saiu da escola, não se adaptou no Instituto Saí São da Rafael, escola, não? parei de estudar. Parei tudo. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, do antigo segundo grau, e eu desisti de tudo. Só havia um desejo na minha vida. Eu queria morrer. Por algumas noites, eu coloquei a faca embaixo do travesseiro, porque não tinha mais sentido. O preconceito é muito grande. Se é hoje, naquela época era muito maior. Então, eu pensava em tirar a minha vida. É lógico que meus pais nunca souberam disso, nunca... Você não partilhava com ninguém, não tinha ninguém para você desabafar? Não. Todos se afastaram, porque todos não tinham mais, não tinham como, eles não estavam preparados para lidar com aquela realidade. Também não conseguiam chegar na sua dor, né? Talvez não conseguiriam chegar na sua dor. Sim. Essa dor, ela é muito subjetiva, ela é muito sua. Por mais que o outro tentasse, as pessoas, quando aproximavam perto de mim, falavam, Edna, não fica assim. Mas não ficar assim como? Como não ficar assim se eu não tinha mais o meu direito de ir e vir? Porque se eu tivesse que ir para qualquer lugar, eu tinha que falar, fulano, você pode ir comigo? E aí eu tinha que depender da boa vontade de alguém. E era muito duro. Era isso que mais te incomodava, ter que depender dos outros? Sim. Eu sempre fui muito independente. Desde muito nova. Então, ainda é hoje, né? Quem conhece a Edna hoje, ela é completamente livre e independente, mas talvez naquele momento foi... Sim, naquele momento foi muito difícil, porque eu também não sabia lidar com aquilo. Foi muito rápido que foi perdendo 4 anos, né? Não, mas que foi perdendo a visão. Então, em 4 anos... em 4 anos. Eu comecei a perder aos 13, quando eu fui diagnosticada com retinose pigmentar, que é uma doença, né? Ela vai pigmentando a retina. E aí os médicos tentaram, tiveram boa vontade, passaram um tratamento de transferência de fator de RH. Os patrões da minha mãe ajudaram, tentaram conseguir a vacina. E eu tomei a vacina. Médicos alemães vieram. Mas, na época, não tinha outra escolha. Não tinha como fazer nada. Era uma dor muito grande para os meus pais também, porque o médico virou para ele e falou, olha, a culpa é de vocês. E aí... E por que falou isso? Porque os meus pais são primos de primeiro grau. É uma questão genética. É uma questão genética. Não, mas que pesado, né? Ele falar assim para os pais que estão vendo a filha sofrer, né? Eles não tinham a docilidade, tudo, e minha mãe foi para casa muito triste. E aí eu também não tinha como fazer nada, eu não sabia nem tentar aliviar a dor dela, porque eu tinha que dar conta da minha. E eu só falava, mãe, não fica assim não, vai passar. Aí 2 anos depois, que eu já havia perdido a minha visão praticamente toda, a minha irmã, caçula das meninas, também foi diagnosticada com retinose pigmentar, a princípio, a primeiro momento. E minha mãe estava muito triste, eu cheguei em casa, e aí talvez começasse, mesmo na minha fragilidade,
na minha dor, em tudo aquilo que eu vivia, só tinha uma coisa que me mantinha firme, ainda ligada ao céu. Porque eu não queria mais saber de Deus. Sabe? Pai, que pai é esse? Só que tinha uma pessoinha que eu não conseguia ficar longe dela, que é a Nossa Senhora. Oh, que maravilha, gente. Hoje é dia dela. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Que beleza, né? Mês do Rosário. E ela, então, a maneira que Deus usou, né? Porque Deus Foi a maneira que Deus usou. É maravilhoso. Ele não nos abandona nunca. Mas, às vezes, a gente se sente afastado de Deus e, principalmente, sente que Deus se afastou da gente. Sim, sim. De modo especial nas dificuldades, nas dores, nas lutas. Mas Deus usa as formas, os modos dele para poder mostrar que ele está lá, né? Sim, aí eu falei com Nossa Senhora. Eu falei assim, olha, para minha mãe, já é muito difícil ter uma filha como eu estou. Tira minha irmã dessa situação e o pouco que eu tenho pode tirar tudo. Mas não deixa que minha mãe tenha mais uma filha assim. Entreguei para Nossa Senhora, mas assim, era a única coisa que eu tinha em relação à fé naquele momento. Eu e Nossa Senhora. Mas que é mais, né? Como é que é a questão da fé teologal, né? A Edna explicou a fé teologal teórica, né? Mas agora ela está explicando a fé teologal prática, quer dizer, aquela fé, aquele momento que de desespero, que está lá, mas que você não tem mais ninguém para quem recorrer, mas você sabe que você tem uma mãe. Que maravilha, hein? Que benção. E aí, como é que foi? A minha irmã não tem a doença, o diagnóstico foi dado como errado. Olha só, gente, aleluia. Ela ficou privilegiada na situação, minha irmã enxerga perfeitamente, é advogada. E então só eu é que acabei levando o diagnóstico da retinose. Vocês são duas irmãs? Nós somos 3 irmãs e um irmão. Ah, 4. Então. Somos 4, mas só eu. Aí passou-se. Foi premiada, né? Eu fui a premiada. Premiada por essa graça apenas. A minha irmã fala anos. assim que Deus sabe de todas as coisas, abaixo de mim, a Beth. Ela fala assim, Edna, Deus sabe que se fosse eu não faria metade do que você faz, então... Ele sabe. Quando eu brinco com meus irmãos da renovação, que eu quero que Deus cure, que Deus me devolva a visão, eles falam assim, Deus me livre, fica como está, porque se você recuperar a visão, nós estamos fritos. Nada disso, mas é porque Deus não dá uma aprovação maior do que a gente pode suportar, né? Está lá na carta, uma das cartas de Paulo, e com a aprovação nos dá os meios de vencê-la e talvez usa dessa aprovação, dessa dificuldade para mostrar o seu amor e a sua misericórdia. E aí como é que esse amor e essa misericórdia de Deus foi te reconquistando, né? Talvez é como, às vezes, um namoro, um casamento que tem que ir. De fato, nós somos as esposas, né, do Senhor, do Cordeiro. Como é que Ele te reconquistou? Então, só que mesmo com essa graça, a intercessão de Nossa Senhora, eu fiquei 16 anos. De 1984 até o ano 2000, sem ter nenhum contato mais próximo, intimidade com Deus. É como se eu tivesse ficado 16 anos no meu mundo, dizendo, Deus, fica na sua e me deixa na minha. O desejo de morte foi passando, então eu não fiz o que eu pensava em fazer, que era tirar minha própria vida. Graças a Deus, né, Edna? Graças a Deus. Os anjos, né, não permitiram também. Sim. E aí você foi começando a retomar algumas atividades dessa nova maneira, né? Aí eu fui, um dia, eu estava na minha casa, se você perguntar assim para mim, Edna, quem te apresentou a renovação carismática católica? Vou perguntar então. Edna, quem te apresentou a renovação carismática católica? Olha, eu só encontro 2 explicações. Nossa Senhora e Jesus Cristo. Ninguém, humanamente, em condição humana, materializado, nunca fez isso. Como que aconteceu? Eu estava na minha casa, no mês de maio do ano 2000, mês de Maria,
E estava tendo um cerco de Jericó na comunidade Nossa Senhora da Conceição, que era a mesma comunidade, com o mesmo nome da comunidade Nossa Senhora da Conceição, lá da Serra. E aí onde já eu não comecei. era mais na Serra, né? Já era onde? Aí eu já estava no Pedra Branca. No Pedra Branca. Onde eu moro hoje. Eu mudei da Serra no ano de 91. Minha mãe mudou e eu acabei vindo também, para não ficar distante, né? E eu passei a tarde toda incomodada, e eu senti um desejo muito grande de ir naquela comunidade. Eu me lembro até hoje, aqueles bancos de cimento, uma igreja pequena. Hoje ela é enorme. Mas naquele tempo eram uns bancos de cimento. Eu sentei no último banco. Eu não usava a bengala, porque eu não aceitava. Então eu ia tropeçando. Às vezes eu caía no bueiro, naquela boca de lobo aberta, porque quem conhece Ribeirão das Neves sabe que lá a gente vive deparando com esses bueiros sem grade. Aí eu caía no bueiro, sentava na beiradinha do meio-fio, fazia de conta que eu limpava ali, descia e ia de novo. Olha só, gente, caía no bueiro, é? E tem gente que fala, tô no bueiro, tô caído no bueiro. E aí, como é que você acha que você está em relação a alguém que realmente caía no bueiro de verdade, mas se levantava, limpava aí o que tinha que limpar e continuava seguindo o seu caminho, porque tinha aí um objetivo, né, Edna? Queria Sim, o quê? Naquele dia eu tinha um objetivo. Eu precisava de ir àquela igreja. E não tinha ninguém, tinha o meu filho, que estava bem pequenininho, e eu peguei ele e nós fomos. Deixei ele lá na casa da minha mãe, porque eu queria viver um momento meu. Pedi minha mãe para ficar com ele, que eu estava com muita vontade de ir na igreja. Minha mãe, como sempre, minha mãe muito protetora. Não, peraí que eu vou te levar lá. Eu falei, não, mãe, pode deixar que eu vou. E eu fui descendo, sempre me direcionando pelo meio-fio, colocava o pé mais próximo, para me sentindo meio-fio, até chegar à igreja. Cheguei e sentei no último banco daquela igreja. Era um dia de grupo de oração da Renovação Carismática, porém, naquele dia era adoração santíssima. Você não sabia que estava tendo grupo de oração? Não. Foi para a igreja? Eu fui para a igreja, tinha um cerco de Jericó e eu ia na igreja. Cerco de Jericó, você foi lá ver o que era aquilo, né? É. Só que era cada dia tinha um responsável. Uma pastoral? E era numa segunda-feira, então segunda-feira lá era o dia do grupo de oração. Até hoje o grupo lá é na segunda-feira. Como é que chama o grupo? Só para a gente aproveitar e mandar um abraço. Grupo de oração Renascer do Amanhã. Que maravilha, hein? Grupo de oração Renascer do Amanhã, hein? É onde o seu Sebastião Fidal participou um tempo no começo, Alfredo, que bem, Normélia, só gente maravilhosa. Um abraço para todos, né? O Zé Ramos está lá agora como coordenador, né? E aí, como é que foi esse momento? Na hora que você chegou lá e viu o que estava acontecendo, o que aconteceu na sua vida? Interessante que eu sentei no último banco, sozinha. Deus preparou tudo, não veio ninguém nem para poder me falar assim, a paz de Jesus, minha irmã. Deus queria que aquele momento fosse um momento, assim, realmente meu e dele. Mas eu não sabia disso ainda. E aí tinha, como todo cerco de Jericó, o Santíssimo fica exposto. E eu me lembro que naquele dia, estava sendo conduzida uma oração falando do amor de Deus. De um Deus que era amor, de um Deus que não abandonava, de um Deus que era presente, de um Deus que era perfeito. E eu lá no último banco, eu falei com ele, que perfeito é esse? Que amor é esse? Que Deus que não abandona é esse? Esse Deus que essa mulher está falando, eu não conheço. E eu fui chorando, porque naquele momento era muita dor. Era como se eu pegasse aquela dor dos 16 anos e pudesse levar para aquele banco naquela hora. E aí ela falava assim, olha para cá, olha para Jesus aqui. E eu falava para ele, eu vou olhar para quem? Se o Senhor tirou o que eu tinha de mais importante, se o Senhor tirou minha dignidade, se o Senhor tirou meus olhos, para onde que eu vou olhar?
E de repente, é como se um grito, é como se uma voz gritasse lá dentro de mim e falasse: filha, olha para mim, eu estou aqui. Eu olhar para onde? Eu olho para um lado, eu não vejo nada. E aí, Rodrigo, de repente, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, se alguém falar para você em algum momento que Deus não existe, se alguém falar para você em algum momento que a Eucaristia é uma mentira, a minha maior experiência de Deus foi diante da Eucaristia. Aleluia, glória a Deus. Eu não podia ver o ostensório no altar. Mas, de repente, um sol imenso, imenso na minha frente. De dentro daquele sol, a voz ecoando: olha então para mim. Você não queria me ver, então olha para mim, eu estou aqui. E eu disse: eu quero te ver como eles estão te vendo. E aquele sol ali, e ele dizendo para mim: filha, o que acontece contigo é para a minha glória. É para que o meu nome seja glorificado. Você vai pregar a palavra, você vai ir a povos que você nunca imaginou. E eu disse para ele: como? O senhor não conhece a sua igreja? Ela continua a mesma. Muitos ainda são como fariseus. Foi dessa forma que eu disse para ele. Como sempre, né? Muito sincera, muito direta, né? Mesmo no momento difícil, no momento de dor, é a maravilha da gente poder se relacionar com Deus sem máscara, né? Porque oração é isso, é falar com Deus sem máscara, dizendo aquilo que está realmente no nosso coração. E eu falei para ele: onde é que o senhor acha que um cego vai ter espaço na sua igreja? Se o senhor me devolver os olhos, eu vou fazer tudo o que o senhor quiser. Mas assim eu volto para minha casa. E eu ali naquela briga, eu e Deus, naquela briga, e ele falava: você vai, filha. Você vai, porque o que eu estou fazendo em você é uma obra muito maior do que você imagina. E ali eu fui ficando leve, eu fui ficando leve. Eu chorava, é como se aquela dor fosse saindo naquelas lágrimas. E eu falava: mas o que eu vou fazer? Ele falou: eu só preciso do seu sim para que eu te envie. Eu falei para ele assim: mas o senhor sabe que eu não sou capaz. E aí Deus também é muito direto comigo: mas quem disse que eu escolho capacitados? Que é papum, né? Você fala lá e ele fala de cá também. É desse jeito. Essa Deus aqui, e eu, nós somos dessa forma. Essa é que é a amizade verdadeira, autêntica, né? Tem uma colega minha que ela ficava assim: como é que você fala assim com Deus? Eu falei: eu sou assim, ele me conhece, você sabe que eu sou desse jeito. E aí o sol foi sumindo, aquela bola de sol ela ia sumindo, ficando menorzinha, bem à vista dos meus olhos, como se eu enxergasse. E ele falou assim: filha, coragem, porque o caminho é muito longo. Não se desanime, não pare nos tropeços e não desista nunca, porque eu nunca te deixarei. Amém. Ele me fez aquela promessa naquele dia, no ano 2000, no mês de maio, naquele grupo de oração. Glória a Deus, que maravilha, né? E aí já são 20 anos, então, 20 de uma anos. vida completamente transformada, renovada. Anos. E uma superação que, claro, foi sendo construída a partir daí. A partir daí. Mas esse dia foi um dia marcante e importante
Porque foi o começo de tudo, né? De uma Começo nova da vida vida. nova, é isso Não aí. tinha jeito. Ele fala assim, a partir de agora, ou você levanta e ressuscita. Eu tenho até um DVD que fala, eu vi o Senhor, uma história de ressurreição. E aí eu comecei, falei, não, eu quero. Não, mas peraí, daqui a pouco você conta. Agora vamos... Aí nós vamos saber o que aconteceu com a Edna nesses 20 anos, depois desse momento marcante de superação, de metanoia, de transformação de vida. Nós vamos ver já, mas antes disso, irmãos, irmãs, queremos também ouvir aqui, escutar o seu testemunho de superação. Você tem um testemunho de superação que você gostaria de compartilhar conosco aqui neste programa Superação da RCC BH? Então, por favor, mande, primeiro grave um vídeo de em torno de 3 a 5 minutos, de você dando esse testemunho, contando essa sua história e principalmente mostrando o poder de Deus na sua vida. Mande para a gente pelo WhatsApp da RCC BH, mande o seu vídeo que nós vamos colocar aqui no nosso programa. E já começamos hoje com uma história linda, uma história de superação, um testemunho maravilhoso que você vai assistir agora. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você e com toda a sua família. E na minha vida os testemunhos são muitos, né? Quantas graças de Deus derramada na minha vida, na vida da minha família e na minha vida de missão. É muitas graças, é muitas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Mas no ano de 92, o meu esposo teve um problema muito sério na coluna e aí teve que operar. E os médicos disseram que ele não ia andar mais, que ele ia sair daquela cirurgia e tinha que ir para a cadeira de rodas. E quando fez 3 dias da cirurgia, ele levantou e tomou banho sozinho no hospital. Então eu vejo o milagre de Deus acontecer. Depois, em 97, o meu filho, na época ele tinha 17 anos, hoje ele tem 40 anos. Então ele deu uma infecção generalizada, os médicos desenganou, chamou eu mais o meu esposo e falou para nós, preparando a gente para que não ia ter jeito, que ele não ia sobreviver. Graças a Deus, hoje ele está aqui com 40 anos, tem a família dele, tem 3 filhos. Então em tudo eu vejo a graça de Deus acontecendo. E eu também, eu já fui praticamente cega. Eu enxergo pouco. E graças a Deus, eu louvo e glorifico a Deus por esse problema que Deus fez com que, permitiu que eu tivesse nas minhas vistas, que foi uma infecção no sangue também, e que o Senhor abriu os meus olhos espiritual. Então muitas curas, muitas libertações, muitas vidas novas que o Senhor tem dado na minha vida, na vida da minha família e no meu trabalho de missão. E eu quero testemunhar uma graça que eu fico assim encantada com Deus. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Eu quero te dizer que hoje eu tenho 67 anos, nunca fui na escola, nunca estudei. E no meu compromisso de missão, com a palavra de Deus, o Senhor me ensinou a ler. Sabe, eu leio bem, eu só não sei escrever. Mas o Espírito Santo me ensinou a ler no meu compromisso de missão, ajudando nas celebrações, os dias que os padres não estavam na comunidade, a gente precisava de celebrar, não podia deixar o pessoal sem a palavra de Deus. Então eu vejo um grande milagre na minha vida que o Senhor me ensinou a ler. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu compromisso de missão e vejo assim que é o milagre de Deus toda hora na nossa vida. Depois, o milagre na nossa vida, ele acontece toda hora, todo dia, não é? Cada respirar nosso é um milagre. Cada respirar de cada humanidade, cada batida do nosso coração é um milagre de Deus. Então, esse é um dos testemunhos
que eu estou partilhando com vocês. É muita graça de Deus. Às vezes nós fica esperando um milagre de uma dor na mão, de uma dor na perna, mas o grande milagre é a conversão, é a mudança do nosso coração, porque é isso que Deus espera de nós. Então eu vejo assim, sou pecadora, sou errante, mas graças a Deus, Deus me deu um coração novo, um coração diferente. Eu vejo assim que Deus arrancou do meu coração aquele coração de pedra e me deu um coração de carne, um coração onde reconhece que é pecadora, um coração que reconhece que necessita da graça de Deus. Então, esse é o grande milagre na minha vida. Graças a Deus por isso. Hoje eu estou aqui, Deus me deu uma vida nova, Deus nos dá uma nova chance todos os dias. Então, eu louvo e glorifico a Deus pela presença viva dEle no meio de nós e pela intercessão de Nossa Senhora. Então, meu irmão, boa tarde, paz e bem para você, que Jesus te abençoe agora e sempre. Amém. Que bênção, né, gente? Que maravilha. É como diz, né, aquele ditado, as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam para Deus. E a gente, então, nessa noite, ou você que está acompanhando de dia ou de tarde, nesse momento em que você está, estamos sendo arrastados aí pelo testemunho da Edna, pelo testemunho por vários testemunhos, né, que estão chegando aqui para a gente nesse dia. Que maravilha. Ô Edna, cada programa, cada quarta-feira, a gente vai pedir para o convidado, para a convidada, trazer um objeto que tenha sido importante nessa sua caminhada espiritual. Eu queria que você contasse qual objeto você escolheu e por que ele é tão importante para você. Na verdade, se eu fosse trazer, eu tinha que trazer a Nossa Senhora de um lado, o Santíssimo Sacramento do outro, né? Mas já está aqui o meu crucifixo. Esse crucifixo ele tem uma história, um cuidado de Deus. Né? Uma irmã, ela foi à Terra Santa e diz ela que tinha comprado alguns objetos na hora que ela foi para pedir a bênção. Aí, na hora que ela foi tirar esse daqui da bolsa, inclusive é uma irmã de Neves, e Deus falou com ela assim, esse crucifixo não é seu. Aí diz ela que tomou um susto e falou, mas como assim? Esse você vai dar para a Edna e vai dizer para ela que é o sinal do meu amor e do meu cuidado com ela. Que maravilha, né? E fica comigo. Onde eu vou, vai na minha bolsa. Às vezes eu estou na pregação, está lá na minha bolsa, porque não tem necessidade de eu ficar expondo como se fosse... Não, é um presente que Deus usou uma irmã para Ele próprio me dar. Então, mostrar o seu amor, né? Mostrar o amor que Ele tem por você. Cuidado, e também mostrar, né? Que Ele está junto na cruz, né? Na sua cruz, Ele também está junto, né? Na sua cruz. E, claro, também é um instrumento para a sua missão, né? Você é pregadora, Sim. Você faz oração por cura e libertação, ela é nossa coordenadora regional, mas você também é psicóloga, né? Sim. Formada, fez faculdade, estudou, virou psicóloga. Como é que a fé, Edna, ilumina a sua missão, a sua vida profissional, a sua ação? Olha, eu parto do princípio de que a experiência que a gente faz de Deus, ela muda a nossa história em todos os sentidos. Então, como que a psicologia chega na minha vida, veio só sendo uma confirmação do que eu já fazia, né, como ministério de pregação, com o exercício da cura interior, que eu, às vezes era muito chamada a pregar, a ministrar a cura interior, e as pessoas queriam conversar, e eu ia escutar, e a gente... Então, assim, quando a psicologia vem, ela vem mesmo como uma confirmação de Deus. Por que isso? Como eu disse antes, eu mudou a minha história a partir dali, eu comecei a dar passos para a Edna meio que ressuscitar para a vida. Então, eu fui estudar. Voltou à vida, né? Sim. Voltou à rotina, eu fui aquele voltar dinamismo. a lutar, a acreditar, a saber que eu era capaz. Né? Quando eu olho para aquele texto de São Paulo, que vai falar, né, do corpo, se o corpo fosse todo mão, ou se o corpo fosse todo pé. Mas já pensou se o corpo fosse todo olho? Como é que não seria dá, minha... né? Como é que eu ia ser, né? Mas aí eu parei, não, eu não sou só o olho.
Eu sou mais que o olho. O olho é só uma limitação. Eu não posso aceitar o que a sociedade impõe para mim. Eu não posso parar nessa exclusão, eu não posso parar nessa dificuldade. Então, o primeiro passo que eu fui fazer o braille no São Rafael. Falei, não, preciso ler a Bíblia. Aí fui tentar a Bíblia em braille. Mas até então você não lia? Não lia, não mexia em computador, nada. Eu ficava no meu mundinho. Eu não tinha nem relações, eu não conversar com pessoas, socializar. Não, se me chamasse para ir numa pizzaria, eu não ia. De jeito nenhum, porque a deficiência visual, ela me excluía de tudo, porque era como se eu me visse apenas como a Edna, que não enxergava. Mas como é que você chegou a fazer um curso superior, então, a ser psicóloga, a trabalhar como psicóloga, ajudar tantas pessoas? Sim, aí a partir disso, eu fui para o São Rafael, fiz o braille. Aí eu passei, não, peraí, ler livros de braille vai demorar demais, porque o livro de Isaías, por exemplo, teria que ser 10 a 15 volumes em braille. Só o livro de Isaías. Como é que eu ia carregar esse monte de trem na pregação? Não vai ter jeito. Aí fiz o braille, consegui aprender o braille com 4 meses. O pessoal falou assim, mas como que você conseguiu? Aí eu consegui. Aprendi o básico do braille. Aí eu fui fazer informática, fui aprender. Porque cego também lida. Tem Instagram, eu tenho Facebook. Depois você fala pra gente qual que é o... Pode falar agora, né? Qual que é o seu Instagram, qual que é o seu Facebook. O Instagram é psicóloga Edna Santos. Quem quiser depois pode ir lá, pode seguir. Eu faço posts sobre transtornos. Também tem lá meus contatos para atendimento. E Facebook é a página... meu perfil é Edna Santos. E aí, assim... Eu tinha que, de alguma forma, encontrar uma forma de mostrar para as pessoas que aquele conceito que elas tinham, não só de mim, mas da pessoa com deficiência, que aquele conceito era uma coisa errônea, era errado, não era verdade aquilo. E aí eu abracei uma causa, que era a inclusão. Nossa, você queria ver eu ficar invocada, quando chegava a campanha da fraternidade... E cadê o material em braille? Não tinha. Natal, não tinha. Seus direitos, não, comecei. Que você tinha direito. Tinha direito. Eu sou uma pessoa que tenho direitos e eu luto por eles. Aí um dia eu cheguei perto de Dom Valmor e falei assim, como é que o senhor quer que a igreja seja inclusiva se não tem nada para incluir, por exemplo, uma pessoa cega? Aí foi quando teve a campanha da fraternidade, né? Levanta... não me lembro agora o tema. Vem para o meio, qual? Vem para o meio. Uhum. E aí, ali teve, pela primeira vez, o livro em braille. E você tem a Bíblia em braille? Você falou do livro de Isaías, como é que é? Tem a livro em braille, só que a Bíblia em braille, só que é muito cara. Cada volume é uma fortuna. Então, se a Bíblia mas custa... aí como é que você estuda a Bíblia? Como é que você... Computador. Conhece tanto a Bíblia? Computador. Você pede para ele falar e ele fala? Ele tem um programa. A pessoa com deficiência visual... Às vezes até tem alguém aí em casa, né, com deficiência visual, com alguém na família. Como é que uma pessoa com deficiência visual pode ler a Bíblia, ter intimidade com a palavra de Deus, estudar a Bíblia? Sim, nós temos hoje gratuito, né, um programa que é nacional, o NVDA. Você baixa gratuitamente, instala no computador, e ali lógico, você tem que ter um conhecimento mínimo de informática para ir no Google, para pesquisar, jogar lá, livro do Evangelho de Mateus, Bíblia, Ave Maria, tal. E aí aparece. Aparece lá, você clica no que você quer, ele vai abrir. Ou, se você quiser uma facilidade maior, você pega o telefone, vai na Siri lá e... Eu quero ler o livro de profeta do Evangelho de Mateus. Aí ela vai lá, encontrei algo sobre o Evangelho de Mateus, na Bíblia Maria. Aí você vai lá e clica e ele vai ler para você. Tá vendo como é que é a superação concreta a cada dia, né? E seu projeto social, Edna? O projeto social que você coordena? A partir disso tudo, percebendo a dificuldade das pessoas com deficiência, então eu fundei um projeto social, Associação de Assistência ao Deficiente e Resgate da Vida, que tem como nome fantasia hoje Resgate e Vida, que não é só para pessoas com deficiência, mas é para todas as pessoas que necessitem do amparo, do acolhimento, porque a deficiência ela não passa só pela física, sensorial, intelectual, tem vários tipos de deficiências, até porque quem não tem nenhuma deficiência na face da Terra? É verdade. Né? Essa questão de
Por isso que hoje na lei não se fala mais o deficiente. É PCD, pessoa com deficiência. Eu não sou deficiente, eu tenho uma deficiência. Porque o que você é, só Deus sabe, você sabe que você foi buscar na psicologia e na oração a graça de poder descobrir, né? E tem procurado descobrir a cada dia. E aí eu fui abrir o projeto social em 2011. E quando eu abri o projeto social, nisso eu já tinha feito informática, eu já tinha feito teologia na FAGE. Pois é, por isso que eu não falei no início, né? Mas ela também é teóloga, fez teologia na FAGE. Eu fiz teologia na FAGE. A teologia para leigos? Para leigos. Depois eu ia fazer o da graduação, mas aí eu optei pela psicologia. Pela psicologia. Aí, em 2011, percebendo toda aquela luta, eu resolvi fazer o Enem. Aí eu dei um passo para ir além daquilo que eu estava até ali. Falei, não, peraí, eu preciso concluir pelo menos o 2º grau, lá, o ensino médio de hoje, que é o 2º grau que eu tinha parado. E aí eu fui fazer o Enem para quê? Para concluir o ensino médio. Fui fazer o Enem, fiz minha matrícula e fui caçar o quê? Um cursinho, alguma coisa que pudesse me preparar para fazer mais ou menos, porque eu tinha parado de estudar no ano de 1984. Ia fazer o Enem em 2011, 27 anos depois. Então, muita coisa tinha mudado. E aí eu chegava num cursinho, nós não temos como atender pessoas com deficiência visual aqui. Nós não temos isso, não temos aquilo. E aí eu falei, pronto, não tenho como preparar para fazer o Enem, e agora? E aí eu nisso eu já estava servindo no movimento da Renovação Carismática Católica, porque no ano 2000, quando eu fiz a minha experiência, então eu me engajei no movimento. Então, eu já tinha coordenado o grupo de oração, já tinha coordenado a forania na Senhora da Piedade, eu já tinha coordenado a pregação na região, e eu tinha toda uma vida ministerial muito ativa, então eu não tinha nem tempo para parar para fazer muita coisa. E aí, uma semana antes do Enem, eu falei, não vou fazer, eu vou desistir, eu não vou lá, porque aí veio o endereço, aí é um bairro que eu nunca fui, eu não vou ter acessibilidade lá, eu não vou conseguir chegar. Porque ainda mantém a insegurança, né? Sim, a insegurança fica ali. É ser humano, e é por isso que a superação é a cada dia. A cada dia, a cada minuto. Aí um colega meu falou assim, por isso não, eu te levo e vou ficar na porta da escola te esperando. Você tem condição de fazer a prova. Então, aí, na época, ele me levou, ficou me esperando, o carro estragou, saindo de casa, ele ligou lá, arrumamos o carro emprestado e fomos embora. Fiz a prova, sem ter ido à escola durante 27 anos. Eu tive a sorte de que, na época em que eu estudei, nosso ensino era um ensino muito sólido. A gente aprendia muito. Memorizou, claro. Sim, a memória sempre foi muito boa, né? E aí eu fui fazer o Enem, tirei uma nota muito boa. Para você ter uma ideia, a minha redação eu fiz ela ia fazer, acho que foi 3 para 4 minutos, porque nós tínhamos esquecido da redação, estava lá agarrado nas questões lá. E aí, quando eu tirei 720 pontos na minha redação, que o meu filho fez no mesmo ano, tinha acabado o ensino médio, tinha tirado 680, eu falei, não, eu posso, eu consigo, claro. Eu vou além. E a nota, a minha prima falou assim, a sua nota não é só para conclusão, você vai concluir o ensino médio, mas você pode tentar a bolsa. Eu falei, mas como? É só para conclusão. Ela falou, não tá claro na lei. Você tem como achar a brecha na lei e pegar essa nota para a bolsa. E aí, então, eu me inscrevi para concorrer à bolsa do ProUni. E eu tinha falado para Deus uma coisa, sabe, Rodrigo? Às vezes o pessoal fala que eu sou muito ousada na fé, e eu sou mesmo. Eu me considero ousada na fé. Eu tinha que fazer, eu gostava muito de serviço social, porque o social corria minhas veias. E ainda corre, né? Ainda corre, mas, porém, eu fiquei presa numa questão. Eu, como assistente social, chego na sua casa, tem uma denúncia de violência. Muita coisa, por eu não ver, pode ficar mascarado. Pode não me permitir fazer o trabalho direito. Por causa das limitações. Das limitações, né? visuais. Como você disse, que todos temos as limitações, e é importante no autoconhecimento reconhecer os seus limites. Né? Nós não somos Deus. Nem esperamos alcançar esse grau de perfeição. Né? Um dia estaremos lá com Ele na glória, né? Mas até lá nós estamos limitados, seres limitados. Aqui não dá para ser Deus. E faz parte do processo de cura reconhecer os seus limites. Sim. Você, no seu consultório, certamente ajuda as pessoas a
reconhecer os Se seus perceberem, limites, sim. se perceberem, que maravilha. E aí eu falei assim, não, o serviço social eu vou fazer ele, mas vou fazer de qualquer modo, não quero fazer de qualquer jeito. E a psicologia, eu já fazia uma escuta, as pessoas vinham até a mim, falei, não, eu vou para a psicologia. Letras, eu sempre quis fazer letras, porque antes de eu perder a visão, eu queria ser jornalista, aquela coisa toda. Mas eu tinha desistido da comunicação. Então, coloquei a psicologia, só que eu falei com Deus o seguinte, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de sinais para que o Senhor me mostre o que realmente o Senhor quer para mim. Eu não quero fazer a faculdade só para ter um título de bacharelado. Eu quero fazer a faculdade se realmente for a vontade do Senhor para a minha vida. E eu quero que o Senhor me dê um sinal. E eu coloquei para Deus, eu preciso de uma faculdade de manhã. Porque à noite eu tenho grupo de oração e eu tenho ministério e eu quero te servir, eu não quero parar 5 anos. Outra coisa, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição de pagar nem meia bolsa, então tem que ser 100%. Porque eu sou aposentada por invalidez, como é que eu vou pagar uma faculdade? Tem filhos, né, como você disse. Eu tinha um filho, que estava ali junto comigo. E aí, a terceiro ponto que eu pus para Deus, Senhor, e agora sim, eu quero que seja na PUC. Não quero em qualquer lugar. E aí, no primeiro semestre de 2012, veio uma bolsa para mim, 50% na noite. Falei, não, porque não foi assim que eu pedi para Deus, então não vou. E até porque também eu não tinha condições. A minha família, não, a gente te ajuda. Eu falei, não é assim. Aí eu não fui. No segundo semestre de 2012, eu estava lá em uma aventura da fé e política, lá da campanha. E aí, de repente, eu tinha me inscrito de novo para o segundo semestre, já 20 de agosto, já tinha começado o semestre, eu já tinha desistido. Aí chegou um e-mail da PUC para mim que havia 2 bolsas remanescentes. Eu não entrei por cota. Tinha 2 bolsas remanescentes e eu e mais 5 pessoas iríamos disputar aquela bolsa. Nós éramos 6 pessoas. E eu, tem 2 bolsas, eu preciso só de uma, então tá bom. Tá bom, né? E se precisasse só de uma e tivesse só uma, também estaria bom, porque... Né, essa confiança, né, nos desígnios de Deus, naquilo que Ele vai encaminhando, aquilo que for melhor. Se for vontade dele, vai acontecer. E aí fiz todo o processo, aquela busca louca de documentos, porque você é chamada hoje para levar o documento amanhã, então é muito difícil. Levei tudo. E uma semana, não chegou nem uma semana, 3 dias depois, eles me ligaram e me dando a grande notícia da minha vida. Edna, você foi selecionada com uma bolsa 100% na PUC São Gabriel, no turno manhã. É tudo completo, 100%, né? Daquilo agora que Deus eu falei, falou, agora é de Deus. 100% daquilo que estava no seu coração. Sim. Né? O Senhor coloca no coração da gente aquilo que Ele mesmo deseja para nós quando a gente está em sintonia. Que maravilha, né? Vamos fazer mais uma pausa, então. Vamos acompanhar o testemunho, mais um testemunho de superação que você está mandando para a gente, vai passar a mandar a partir de agora, através do WhatsApp da RCC BH. Queremos ouvir a sua história e queremos que a sua história possa ajudar outras pessoas, assim como essa história, esse testemunho da Edna, está enriquecendo, está ajudando a todos nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Guilherme, faço parte do grupo de oração Arautos da Misericórdia e sou um resgatado para a obra do Senhor. Em 2016, entrei para a renovação carismática, fruto de um grupo de oração e fruto de oração também de muitos irmãos, mas principalmente pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor quis precisar de mim. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. Eu estava morto e me ressuscitastes. Eu andava pelo vale das sombras e da morte, e o Senhor quis e me resgatou. Em 2016, em agosto de 2016, numa segunda-feira, eu saí de casa sem rumo, já não tinha lugar para poder ir, já tinha perdido o carro, já tinha perdido um acerto de R$27 mil. Isso tudo torrado com cocaína, com bebida,
com mulheres, com falsos amigos, tinha perdido meu casamento por causa do adultério, tinha perdido a minha dignidade, tinha perdido tudo praticamente. Só não perdi o amor de Deus e o amor dos meus pais. Então nesse dia, eu que sempre fui católico, de grupo de jovens, nesse dia lá no bairro Planalto, eu saí próximo da minha casa e vi uma igreja. E entrei para poder participar da Santa Missa. Participei da Santa Missa, como se nada tivesse acontecido, mas algo depois da missa mudaria a minha vida por completo. Algo depois daquela missa transformaria a minha vida da água para o vinho. Um milagre. Eu sou um milagre. O Senhor fez da minha vida um milagre. Eu sou um testemunho vivo do milagre de Deus na minha vida. Não por mim, mas pela misericórdia dele. Após a missa, houve um grupo de oração. Eu não sabia o que era um grupo de oração. Apesar de entender, alguns colegas frequentavam o grupo de oração e eu falava muito mal da renovação carismática, mas eu não tinha associado que era aquele dia, era o grupo de oração da renovação carismática. Né? Eu achava que esse grupo de oração ele reunia apenas na casa das pessoas. Então depois da missa as pessoas não iam embora, e muito pelo contrário, estavam chegando mais pessoas e mais pessoas. E aí começou a tocar as músicas e a pessoa começou a ministrar, e aí eu percebi que algo ali estava diferente. Meu coração começou a se encher de júbilo. Na época eu não sabia o que era. Eu sei que eu fui tomado por uma alegria muito grande. Meus irmãos oraram através de tendas, de 4, 5 irmãos, e ali eu recebi o batismo no Espírito Santo. Depois daquele dia de agosto, daquela segunda-feira, nunca mais a minha vida foi a mesma. Então, eu sou um resgatado, um fruto de Pentecostes. Eu amo a minha igreja, eu amo a renovação carismática, sou fruto do batismo no Espírito Santo, sou fruto da obra do Senhor, eu sou fruto da misericórdia do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beleza, que bom, louvado seja Deus. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua presença, pela sua partilha aqui no nosso programa. Ô Edna, então, tempo passou, essa maravilha aconteceu na sua vida e tem acontecido a cada dia, e hoje estamos aqui, você fazendo a abertura desse novo projeto do RCC-BH Online, a abertura do programa Superação, nosso programa de conversa, de entrevista, de partilha. E não pode ter, Edna, programa de entrevista sem o bate-bola. Então, para a gente terminar, já caminhando para o final, eu vou fazer algumas perguntas e você fala aí, no espontâneo, aquilo que vem no seu coração, tá bom? Sim, pode ser? Pode. Então tá. O que marcou na sua vida, né? Uma música. Te amarei, Senhor. Você até falou, adiantou antes, né? Já estava adiantando minha pergunta. Te amarei, Senhor. Uma passagem da Bíblia que sempre te marca e toca o coração. Josué 1, versículo 8. Pode falar ele. Tende ânimo, coragem, não te atemorize. Né, que é o Senhor fazendo essa palavra de motivação que Ele me deu naquele dia. Amém. Não, tem de ânimo, então, vamos falar para o pessoal de casa. Tem de ânimo, coragem. Não te atemorize. Ô Edna, uma graça que se alcançou, que você sente assim, que foi muito importante na sua vida. Olha, foram muitas, mas há 3 anos, em 2017, né, alguns irmãos se uniram a mim, e eu comecei já a mexer com o meu olho, em busca da terapia do gene, né? Nós estamos na expectativa da cura da retinose. Então, depois de passar por São José do Rio Preto, laser, hoje eu vejo os vultos, né? E isso para mim, diante de tantos milagres, já está sendo um milagre. Agora eu estou com uma obstrução no canal lacrimal também, que já está sendo olhado. E estou aguardando, né? O gene da minha retina é o R38.
mas tem pessoas que já têm o R10 e que já estão enxergando. Amém. Então, está chegando a hora. Aleluia, que maravilha. Você vai voltar aqui com certeza, né? Amém. Vai continuar amém. esse testemunho. Amém. Ô Edna, e uma dificuldade a ser superada? Dificuldades também são muitas a cada dia, né? A gente não supera uma, vem outra. Mas eu acho que uma das que eu preciso muito ainda é o medo de andar sozinha à noite, por exemplo. É uma dificuldade que eu preciso superar, mas que ainda me prende um pouco, me deixa apreensiva. Eu sempre dependo de alguém à noite, então é um dos meus desafios. E uma intenção que está no seu coração, que você tem rezado nesses últimos dias? Eu tenho rezado, pedindo a Deus, né, por essa vacina, que nós estamos tão aí na expectativa, e para que a glória de Deus ela se manifeste no nosso país, através do mover da oração que a RCC tem feito em vários lugares, sabe? Nosso país está um país sofrido, pessoas injustiçadas, uma desigualdade muito grande. Então eu tenho pedido ao Senhor para Ele vir em favor dos que sofrem no nosso meio. Amém. E é o que nós vamos fazer agora então, né, Edna? Amém. Vamos então terminar esse programa fazendo uma oração, um momento de oração. Convido você a participar com a gente desse momento de oração, em que nós vamos pedir para que aconteça na sua vida a graça de transformação, de conversão e de superação que a Edna hoje testemunhou aqui para cada um de nós. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, como que está a sua vida hoje. Eu sei como que eu estava 20 anos atrás, quando Deus me permitiu ter esse encontro com Ele e iniciar os passos a trilhar esse caminho. Eu queria hoje falar para você como eu ouvi há 20 anos atrás, que Deus realmente te ama, que Deus realmente está contigo, que Deus realmente não te abandona, e que aí onde você está, na luta que você está, no sofrimento que você está, eu queria te convidar a ter coragem de dar um passo além. Um passo da confiança, de colocar a sua esperança hoje em Deus e dizer para Ele que Ele é maior que tudo, que a graça dEle hoje te basta e mais nada. É assim que eu quero fechar com você esse momento de hoje. A confiar em Deus, a deixar que Deus conduza a sua vida, a sua história, como Ele conduziu e tem conduzido a minha. Eu sei que não é fácil. Eu sei que está doendo, eu sei que é doído, porque eu sofri essa dor. Mas eu quero te convidar a fazer a experiência de crer num Deus, não de ouvir falar, mas um Deus que você é convidado a experimentar. Por isso aí na sua casa agora, feche os seus olhos. Permita agora que Deus entre na sua casa, perceba a presença de Jesus aproximando de você. E talvez perguntando para você, como Ele perguntou para aquele leproso, como Ele perguntou para aquele paralítico, como Ele perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? O paralítico estava há 38 anos ali, movia as águas e alguém pulava e ele era curado, mas aquele paralítico ficava parado porque ele tinha uma dificuldade. Ele não conseguia superar aquela dificuldade. Mas Jesus não perguntou para ele qual era a dificuldade que ele tinha, perguntou para ele apenas: queres ficar curado? Ele pergunta para você hoje: o que você quer que eu faça na sua vida e na sua história? Hoje é o momento da experiência, de você ir além, de você mergulhar, de você penetrar no coração misericordioso de Deus e permitir que a vida nova se estabeleça. Abra o seu coração agora, seja na tarde, na noite, na manhã. Eu não sei qual é o horário que você vai estar ouvindo essa nossa oração. Mas qualquer que seja o horário, a graça é a mesma. A graça distribuída para você hoje é única.
crer no Senhor Jesus agora. Aceita Jesus na sua vida. Aceita como o Senhor e Salvador da sua história. Aceita que Ele pode mudar você, mudar sua casa, mudar sua família, mudar sua direção e te ajudar a superar suas dificuldades. Imagine você pegando na mão do Senhor e Ele te levantando. Não importa se é da lama, não importa se é do bueiro, como muitas vezes eu tive que me levantar. Não importa de onde, mas hoje Ele vai levantar você. Ele vai te levantar, minha irmã, eu não tenho dúvida disso. Ele vai te levantar, meu irmão, porque você hoje foi escolhido e escolhida por Deus. Antes que você o escolhesse, antes que você o amasse, Ele te amou primeiro, vai dizer a carta de São João. Então receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus agora para a sua cura, para a sua libertação. Receba o amor de Deus agora e confia, acredita. Deixe que Ele te guie, deixe que Ele te conduza, deixe que Ele te leve. Tome hoje uma decisão. Tome hoje a sua decisão. Siga o Senhor. E nós vamos ouvir essa canção. Que você possa fazer dessa canção a sua oração de contato, de experiência. Porque hoje é o dia que você vai dizer: guia-me, leva-me, Senhor. Conduza-me, Senhor. Eu não quero mais continuar parada. Eu não quero mais continuar nesse caminho. Eu não quero mais continuar nesse passo. Guia-me, Senhor. Essa é a proposta de Deus para você. A tua graça me basta, Senhor. Declara para o Senhor isso hoje. É tudo que eu preciso ter. O teu amor, Senhor. O teu amor é o que me conduz. Deixa o Senhor agora. Razão maior do meu viver. É Deus e você aí na sua casa. Contigo seguro eu sei, estou em tuas mãos, eu espero. Confia nele agora. Guia meus passos, me mostra, Senhor. Fazer Senhor. Tua vontade é o que eu quero. Erga os seus braços aí na sua casa e declara para Ele: guia-me, Senhor. De hoje em diante, leva-me, conduza-me, Senhor. Conduza-me por tuas veredas. Permita-se nessa hora entregar a Deus. Leva-me, Senhor. Tome a sua decisão. Guia-me. Leva-me, Senhor. Conduza-me por tuas veredas. Acredite. Guia-me. Leva-me, Senhor. E essa é a maior verdade que você tem que assumir para a sua vida. Quando alguém falar para você: olha, não tem jeito, não vai dar certo, você fala: Senhor, a tua graça me basta, Senhor. O teu amor vai se entregando, é o que me conduz. Deixa. Razão maior do meu viver. Entrega-se agora. Seguro eu sei. Confia em Deus. Em tuas mãos eu espero. Guia meus passos, me mostra, Senhor. Fazer tua vontade é o que eu quero. Então peça mesmo: guia-me. Guia minha casa. Guia, Senhor. Leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. E qual que é a sua resposta hoje diante disso? Apenas fala para Ele: Senhor, guia-me agora. Seja agora conduzido. Eu profetizo hoje, pela autoridade do meu batismo. Eu profetizo na sua vida.
aquilo que era derrota, aquilo que era fracasso, aquilo que era o obstáculo para você, hoje está sendo lançado por terra. Amém, Senhor. Hoje se estabelece um novo tempo na sua história, como estabeleceu na minha vida, e a cada momento se estabelece. Hoje é um novo tempo na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos. Guia-me, guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas, guia-me, leva-me, Senhor, guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas, guia-me, leva-me, Senhor. Glória a Deus, Amém. Graças a Deus, é isso aí. Obrigado, irmão, obrigado, irmã, pela sua presença, pela sua audiência. Esse foi o primeiro programa Superação aqui da RCC BH. Que honra compartilhar esse momento com você, que alegria estarmos juntos nessa quarta-feira. O programa, então, vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, 19 horas, no canal da RCC BH, no YouTube, e depois fica disponível no nosso canal para você acompanhar, para você assistir quantas vezes quiser, para poder compartilhar, para poder levar essa graça para tantas pessoas que nesse tempo estão precisando de uma palavra tão forte, tão poderosa, que manifesta o poder de Deus. Obrigado mais uma vez, obrigado, Edna. Louvado seja Deus pela sua vida, Deus abençoe. Vamos colocar aqui na tela as maneiras então que nós temos de ajudar o projeto social. Você entra em contato se quiser ajudar, se puder, claro. Querer você quer, mas se você puder, a quantia que for, né, Edna? Ela estava dizendo, vai ser muito bem-vinda para ajudar na transformação da vida de tantas pessoas. Obrigado, Edu, pela sua presença, pela sua companhia. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado, Carlos, nosso técnico de audiovisual, por todo o apoio. Louvado seja Deus. Quarta-feira que vem a gente volta, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas, guia-me, leva-me, Senhor, guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas, guia-me, leva-me, Senhor.